Nós vamos iniciar, então eu peço para que possam mutar os microfones. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos, bem-vindas ao colóquio Novos Atores, Velhas Questões, uma análise sobre as agências, empresas e aplicativos de trabalho doméstico. Antes de iniciarmos, peço a todas para desligarem seus microfones e informo que para tradução simultânea, no computador é possível clicar no ícone de interpretação, que é um globinho, que fica ao lado da barra do microfone da câmera, e selecionar a opção português ou espanhol. No celular, basta clicar nos 3 pontos, as reticências e interpretação de idioma. Então, você será direcionada para a tela para selecionar o idioma português ou espanhol. Antes de empezarmos, les pido que silencien sus micrófonos y les cuento que para traducción simultánea en la computadora es posible hacer clic en el icono de interpretación que se queda al lado del icono del micrófono y de la cámara. En tu móvil, simplemente haz clic en los 3 puntos después del micrófono, entonces la pantalla para selección del idioma aparecerá. Passo a palavra agora a Márcia Soares, diretora executiva e fundadora da Tênis. Márcia é feminista e advogada com larga experiência em organizações da sociedade civil. Bom, boa tarde a todas e a todos. Me escuta, Jéssica? Me escuta bem? Sim. Então, mais uma vez, é um prazer enorme poder recebê-los e recebê-las todas para esse importante diálogo. Quero, mais uma vez, saudar as companheiras queridas da CARE, que são nossas companheiras no projeto Mulher, Dignidade e Trabalho. Saudar nossas companheiras da FENATRAD, na pessoa da Luísa. Levar o meu abraço às pesquisadoras que estiveram conosco durante todo esse tempo, a Ana e a Crislane, agradecer pelo trabalho dedicado e abraçar profundamente cada uma das minhas colegas de equipe que tem nos ajudado a desenvolver esse trabalho fabuloso junto com as trabalhadoras domésticas no Brasil. É um prazer receber vocês, então, para esse diálogo, que é um diálogo que envolve o mercado de trabalho doméstico remunerado no Brasil, a partir de uma análise das agências e dos aplicativos. Eu penso que discutir hoje esse mercado e a questão do trabalho doméstico remunerado, desde as suas diversas facetas, é fundamental, especialmente quando a gente passa a discutir esse mercado. Por algumas questões. Primeiro, porque este foi o mercado certamente mais afetado, pelo menos no Brasil, e também na América Latina, os dados demonstram isso, pela Covid-19. No Brasil, nós tivemos um aumento de 21% no índice de desocupação dessa categoria, enquanto o resto das categorias de trabalhadores do Brasil, pelo menos o IBGE tem informado a PNAD, que o índice de desocupação chegou a 9,5%, que é altíssimo. Para o trabalho doméstico remunerado, esse índice de desocupação chegou a 21%. Isso significa aproximadamente 1 milhão de postos a menos de trabalho para essa categoria. Então, ele é um mercado que já é muito precarizado e que foi profundamente afetado pela Covid. A segunda questão que eu acho importante, assim, que nos levam a pensar e a olhar com cuidado para isso, é que as novas tecnologias chegaram para ficar, né? E se a gente não cuidar, chegaram para precarizar. Os novos arranjos contratuais chegaram para ficar, por hora,
autorizados por uma gestão pública federal que visivelmente autoriza a precarização, retira direitos, alterando a legislação de todos os trabalhadores, pensem especificamente no que isso impacta esta categoria que já é precarizada. Então, você junta novas tecnologias, novos modelos no mercado e novas possibilidades de pactuação contratual que estão sendo autorizadas. Isso pode nos levar para uma situação onde se piora muito o mercado de trabalho e a vida de cada uma das trabalhadoras domésticas desse país. Isso é muito sério. Por isso que é tão importante a gente parar, né, juntas e olhar com muito cuidado, com muito carinho para essa faceta do trabalho doméstico, que é como o mercado vem se desenvolvendo, e por isso, então, nós desenvolvemos essa pesquisa junto com a FENATRAD e junto com a CARE, né, dentro do projeto Mulheres, Dignidade e Trabalho, para que a gente possa construir coletivamente saídas para essa crise. E importa dizer que não são saídas individuais, não são mais saídas individuais. Essas saídas precisam ser, no mínimo, coletivas, no sentido de atingir toda a região, porque é um conjunto de mulheres, majoritariamente mulheres, na região que vem sendo afetada por essas transformações, e as transformações que acontecem no Brasil muito rapidamente vão chegar a outros países e vice-versa. Então, é muito importante a gente manter esse espaço e, por isso, trabalhar juntas como um espaço de diálogo regional. Nós não vamos enfrentar nenhuma dessas crises isoladamente, na nossa cidade, no nosso cantinho, no nosso país. Nós precisamos olhar para esse conjunto, essa força importante que são as mulheres trabalhadoras domésticas em toda a região da América Latina e Caribe. Não por acaso, e vou aproveitar para dizer isso, bom, não por acaso que esse estudo ele resultou num livro que está sendo publicado de forma bilíngue, espanhol e português. Não por acaso o nosso projeto, que nós compartilhamos com tanto carinho com a CARE, é um projeto que envolve Brasil, Equador, Colômbia, outros países. E não por acaso, muito antes pelo contrário, muito pertinentemente, vamos contar agora na quinta-feira com um fórum regional chamado Nossas Vozes, que é um fórum para trabalhadoras domésticas remuneradas de toda a região, né, que vai contar com brasileiras, com trabalhadoras domésticas de vários países, Colômbia, México, enfim. Vai contar também com muitos pesquisadores, vai contar com ativistas, né, e é um espaço importante de ativismo, de pensamento e de construção de saídas coletivas para essa crise. Então, eu não só saúdo a cada um e cada uma que nos acompanha hoje, como aproveito para convidá-los a participar do Fórum Regional Nossas Vozes. Eu já sinalizo que talvez, eu não sei se tem um chat aqui, se tiver, talvez seja o caso até o final do debate, botar aqui, então, a propaganda lá, o card do fórum, para quem quiser anotar e se somar a todos nós. Muito obrigada a todas e a todos por nos acompanharem até aqui e espero que a gente tenha um ótimo dia. Muito obrigada, Márcia. Daremos início à apresentação. Peço novamente a todas as participantes que possam desligar seus microfones. Muito obrigada. Daremos início à apresentação do estudo ao qual Márcia se referiu, em que as pesquisadoras apresentarão o estudo de mercado Brasil e, posteriormente, nossas convidadas realizarão o debate, provocando questionamentos e reflexões sobre o apresentado. Convido para compor a nossa mesa virtual Crislaine de Andrade Matias, que é graduada em Ciências Sociais e mestra em Antropologia pela Universidade de Brasília. Atualmente é pesquisadora do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional na Coordenação de Igualdade de Gênero, Raça e Gerações da Diretoria de Estudos Sociais do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Convido também Ana Bárbara Araújo, que é socióloga, doutora e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Atualmente é bolsista de pesquisa na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em um projeto sobre cuidadoras de idosos e pandemia. É pesquisadora associada ao Núcleo de Estudos de Sexualidade e Gênero e ao Laboratório de Gênero e Interseccionalidade. Vou compartilhar a apresentação. Passo a palavra, então, para a Ana e Crislane. Boa tarde, gente. Queria primeiro começar a dizer que é um prazer estar hoje aqui com vocês, podendo conversar um pouquinho sobre essa pesquisa que eu realizei junto com a Cris, né? A gente vai dividir a apresentação, eu vou falar de uma parte, depois eu passo a palavra para a Cris. Então, hoje a gente vai conversar com vocês, né, sobre os principais resultados desse estudo de mercado que foi realizado para entender essas dinâmicas próprias de agências, empresas e aplicativos para a contratação de trabalho doméstico. Nosso objetivo foi de entender esse mercado e também entender o que muda quando, ao invés de contratar uma trabalhadora doméstica diretamente, um patrão procura, por exemplo, uma agência, um aplicativo. A gente também queria entender por que as próprias profissionais, por que as trabalhadoras domésticas estão procurando trabalho por meio desse recurso, né? E também que tipos de serviços, que preços e como que o trabalho doméstico está sendo oferecido, está sendo publicizado por essas agências, empresas e aplicativos. A pesquisa foi realizada na região metropolitana do Rio de Janeiro entre maio e julho de 2020. Então, a gente já tinha esse contexto do Covid, né? E a pesquisa foi realizada a partir das seguintes etapas. Primeiro, a gente fez um mapeamento online dos empreendimentos de trabalho doméstico nessa região, né, na região metropolitana do Rio de Janeiro, buscando, né, entender que tipos de empresas eram, como funcionavam. Depois a gente realizou entrevistas com trabalhadoras domésticas que tinham conseguido recentemente trabalho por meio desses empreendimentos. Realizamos também entrevistas com diretores de agências e empresas e, por fim, foi aplicado um questionário com os consumidores, patrões que contrataram sobre estes serviços para saber por meio desses empreendimentos. Para passar o slide, por favor. A gente, como vocês podem ver na tabela, a gente dividiu esses empreendimentos em 3 tipos, que têm características um pouco distintas. Então, a gente conseguiu, por esse mapeamento online, descobrir que aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro existem 9 franquias, né, que são aquele tipo de empresa que funcionam de uma forma que uma pessoa paga para usar uma marca que já existe no mercado, né, como, por exemplo, as maiores franquias, né, se a gente pensa no mundo, são Subway, McDonald's, ou seja, uma pessoa, ao invés de abrir uma empresa com nome próprio, ela paga para usar essa marca que já é conhecida. Então, aqui no Rio, a gente descobriu 9 franquias, né, de trabalho doméstico, com um total de 47 unidades, né? Então, tem muito mais unidade do que marcas de franquia. A gente também classificou essas empresas como empresas territorializadas, que são aquelas que têm, em geral, apenas um escritório e que está localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. E vocês podem ver que o número de empreendimentos e o número de unidades é quase o mesmo, né? Então, cada empresa tem só uma unidade no Rio de Janeiro.
E a gente analisou também, classificou os sites ou aplicativos, né? Que são negócios que funcionam quase que exclusivamente por meio da internet. E às vezes funcionam também como uma espécie de classificados online. E o que a gente descobriu por meio da pesquisa é que quase 81% das franquias elas são voltadas ao serviço de diaristas e quase mais de 19% das franquias são voltadas aos serviços de cuidadoras de idosos. E no caso das empresas territorializadas, a grande maioria é voltada ao serviço de cuidadoras de idosos e também no caso de sites ou aplicativos, eles são voltados ao serviço das diaristas. Eu vou pedir para passar o slide, por favor. A gente também realizou, né, como eu falei inicialmente, entrevistas com essas trabalhadoras que tinham conseguido trabalho por meio desses empreendimentos. E aí, se a gente olhar para essa tabela, a gente vai ver que tem diferenças, né, de acordo com a ocupação principal, como elas se caracterizam, né? Podendo ser babá mensalista, babá folguista, cuidadora de idosos ou diarista. A gente pode ver que a média salarial é muito variável, né? No caso... Oi. Desculpe, mas a gente está tendo um problema com a interpretação. Eu acredito que você esteja com a interpretação para o espanhol ativada no seu Zoom. Não, tá off. Tá desligado? Tá sim. Jéssica, o problema é que ela está falando longe do microfone do computador ou do microfone dela, então eu estou com dificuldade. Não basta estar desligada, ela tem um outro mecanismo que precisa tocar embaixo. Não basta estar off só. Tem 3 pontinhos ali que ela tem que... Eu acho que a intérprete acabou de nos dizer, Ana, que tem a questão do seu microfone. Tem como você falar mais próximo ao microfone, como a Márcia está fazendo nesse momento? Ah, claro. Melhorou. Obrigada. Agora? Melhorou? Perfeito, está perfeito, está ótimo assim. Obrigada. Então, a gente pode ver que tem uma diferença grande, né, na média salarial. No caso das diaristas, o que a gente vê é que elas não conseguem dizer qual é a renda delas, né, porque varia muito de mês a mês. E um outro dado que nos pareceu muito importante, muito preocupante, na verdade, é o acesso à carteira de trabalho, né? A gente vê que entre as pesquisadas, entre as entrevistadas, as babás são o grupo que mais tem acesso à CLT, né, que conseguem trabalho por meio desses empreendimentos e que a gente entrevistou. E quando a gente vai olhar vai diminuindo esse acesso, né? Se a babá ela trabalha como folguista apenas no fim de semana, nem sempre ela tem acesso. Se ela é cuidadora de idosos, em geral ela não tem acesso, apenas em casos excepcionais ela tem acesso. E as diaristas são o grupo que não tem acesso nenhum à carteira de trabalho quando elas trabalham por meio desses empreendimentos. Então, nenhuma das diaristas entrevistadas tinha acesso à carteira de trabalho. Vou pedir para passar o slide, por favor. E aqui a gente trouxe alguns relatos, né, das pessoas que a gente entrevistou, das trabalhadoras que a gente entrevistou. Então, eu vou ler. A primeira é uma fala de uma diarista. Ela diz: e a diferença de você não trabalhar através das agências é que, o dinheiro é só para você, né? Você não paga nada a ninguém. Porque imagina uma pessoa trabalhar 8 horas para ganhar R$75. Ou seja, trabalhando por esses empreendimentos, a empresa ou a agência, ela cobra uma diária completa do consumidor, né, do cliente, e repassa um valor muito baixo para a diarista. No caso das cuidadoras de idosos, o que elas dizem, né, que aparece bastante nesse relato o cliente já contrata mesmo as agências e as home care justamente para não ter que pagar nada, para não assinar carteira e não ter que pagar nada, não pagar 13º, férias. E se você estiver doente, se você faltar, você também não ganha nada, não. Então, de forma bem resumida, né, essa é um tipo de
os resultados dessa parte da pesquisa, né? A gente entende, né, que o acesso aos direitos trabalhistas é uma questão muito grave, né, desse trabalho pelas agências. E agora eu vou passar a fala para a Cris, que vai apresentar o restante dos resultados. Muito obrigada. Oi, gente. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal, pela participação. Vamos, se puder, acelerar. Ah, tá, claro. Pode deixar. Bom, então, eu vou começar aqui falando sobre a percepção dos diretores de empresas. Lembrando que essa pesquisa, vocês estão conseguindo escutar bem? Tá tudo certo? Tá, ok. Lembrando que essa pesquisa, a gente fez entrevistas com as trabalhadoras domésticas e a gente fez entrevistas com diretores das agências também e aplicamos questionários com consumidores. Fizemos 10 entrevistas com os diretores de agências e percebemos o seguinte, que uma parcela muito pequena das agências atua exclusivamente com o agenciamento de trabalhadoras para clientes que as contratam via CLT. Então, a maior parte das agências utiliza esse discurso de uma suposta eliminação das burocracias, né, para utilizar através do encaminhar essas trabalhadoras que precisam fazer o registro como microempreendedores individuais e que a maioria recebem também através do RPA, Recibo de Pagamento Autônomo, para esses clientes. Então, assim, não é apenas uma agência, né? O que deveria ser. Se a agência é a pessoa e o cliente contrata, né? Garante os direitos trabalhistas dessa pessoa. Então, a maior parte dessas agências não funciona assim. E aí eu vou pedir para passar para o próximo slide. Fala um pouquinho sobre o perfil dos consumidores. Nós conseguimos 99 questionários, nós aplicamos, né? Esses questionários ficaram disponíveis entre maio e julho. 67% dos respondentes dos questionários são mulheres, a maioria também são pessoas brancas e 68,7% tinha pelo menos o ensino superior completo. Então, 68,7% dessas pessoas tinham ensino superior completo e isso é importante aqui porque está relacionado, o nível educacional está relacionado diretamente à renda, né? Então, uma das análises dos nossos questionários foi que quanto maior o nível educacional dessas pessoas, mais elas contratavam, né? A renda familiar aumentava, elas tinham acesso a esses serviços. Vou pedir para passar para o próximo slide. E aí está falando, né? 52% dos clientes que responderam falaram que recorrem às agências, empresas e aplicativos por causa da comodidade, dessa suposta comodidade. Desse total, 83% dos respondentes contratavam diaristas e 22% dos respondentes contratavam cuidadoras de idosos. Lembrando que as diaristas, vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, são as que a categoria de trabalhadoras domésticas que está mais que está sofrendo mais, né? Que está mais ai, gente, com a palavra exposta assim às crises, porque muitas vezes elas têm que pagar para fazer parte daquele cadastro da agência e o que elas recebem não é o valor integral. No próximo slide, a gente está apresentando um gráfico aqui para vocês sobre os consumidores que assinam a carteira, né? Então, a minoria assina a carteira das trabalhadoras domésticas. A gente fez essa pergunta. Você assina a carteira da trabalhadora? 68% respondeu que não, só 6% responderam que sim, e 14% falaram que não, mas que a agência que eles contratam, a empresa que eles contratam, assinam a carteira. Então, aí, somando os que optaram por não responder e os que afirmaram que não assinam a carteira, dá 80% desses respondentes. E aqui, nas considerações finais, pode passar para a próxima, por favor?
Então, a entrada desse novo ator, né, desses empreendimentos aí através dessas franquias, dessas empresas no trabalho doméstico, vem atualizar mais um problema, né, um problema da categoria, que é a informalidade, a precariedade e a efetivação e a não efetivação dos direitos. Lembrando que, como a Ana disse, né, entre a categoria das trabalhadoras, as que mais sofrem com a precariedade são as diaristas, que são as que são mais contratadas, né? A maior parte das pessoas que responderam o questionário disseram que utilizam o serviço de diaristas. Então, é muito importante olhar para a situação das diaristas e das cuidadoras de idosos, especialmente aqui no caso das cuidadoras de idosos que não são vistas como trabalhadoras, são vistas como MEI, né? Microempreendedoras individuais, e são muito impactadas também pela ausência de direitos, e sobre como é importante a fiscalização do Estado sobre esse mercado, assim como a criação de serviços e empresas que estejam mais atentas aos interesses da categoria. Então, é isso, Jéssica. Não sei se eu consegui aí, que tentei o mais rápido que eu consegui. Muito obrigada. Obrigada, Crislaine. Obrigada, Ana. A gente vai ouvir agora a Alejandra Gavilanes e em seguida a Luísa Batista, que nos responderão ao seguinte questionamento: quais são as debilidades ou vantagens de um negócio social em comparação com essa realidade de mercado do trabalho doméstico remunerado e essas novas formas de contratação? Que especificações ou inovações podem ser apontadas desde um ponto de vista interseccional, de raça, gênero e classe? Antes da gente passar a palavra para a Alejandra, como Márcia mencionou na sua apresentação, o Fórum Nossas Vozes, que ocorrerá no dia 3 de dezembro, será colocado aqui no chat um texto direcionando para o link para que todas que estão aqui possam se inscrever também. Certo? Muito obrigada. Eu passo então a palavra para a Alejandra Gavilanes, assessora regional do projeto Mulheres, Dignidade e Trabalho, responsável do componente de negócio social. A Alejandra é formada em Sociologia e Ciências Políticas, mestra em Sociologia, tem experiência com projetos de desenvolvimento no Brasil e no Equador, e experiência de 10 anos em projetos de desenvolvimento e geração de renda. Obrigada, Alejandra. Pode iniciar. Vou compartilhar sua apresentação. Gracias, Jéssica. Antes que nada, é um prazer muito grande estar aqui. Antes de mais nada, é um grande prazer estar aqui com vocês todas aqui e poder compartilhar as experiências. Para compartir neste momento é a experiência que estamos realizando na construção de empresas sociais no marco do projeto Mujeres, Dignidad y Trabajo. Estas son empresas sociales en las que estamos formulándolas, diseñándolas y queremos implementarlas en los próximos periodos en Ecuador y Colombia, y que son iniciativas que nacen desde la demanda de las trabajadoras remuneradas del hogar, de fortalecer sus procesos económicos, de generar mejores condiciones de vida y fundamentalmente de poder adquirir espacios y experiencias que les permita realmente construir una vida mejor y sobre todo generar ingresos y empleo decente, económico y inclusivo. Gracias, Jéssica. Podemos pasar a la siguiente lámina. En base de los estudios del mercado podemos entonces comprender algunos campos que pueden generar ventajas y desventajas para la implementación de un negocio con enfoque social, sea este asociativo o corporativo. Y como les había indicado, estamos implementándolo en el marco del proyecto Mujeres de Trabajo del programa Igual Valor, Iguales Derechos en Colombia y Ecuador. El campo económico es un campo importante. ¿Qué ventajas observamos ahí cuando se puede implementar un negocio social liderado por las compañeras y ajustado a sus demandas? Un elemento importante es la generación de empleo y renta. ¿Qué nos indican los estudios de mercado en Ecuador y Colombia? Nos indican que realmente hay un porcentaje muy importante de empleadores y de empleadoras que se encuentran realmente interesados en contratar servicios por medio de una empresa social.
En Ecuador, el 70,4% de las personas, empleadores y empleadoras entrevistados y entrevistadas indicaron que se interesarían mucho en contratar estos servicios por parte de una empresa con sello distintivo, con ventaja competitiva a nivel social. Ya en Colombia nos muestra el estudio que el 41% de los empleadores y empleadoras también estarían interesados e interesadas en contratar servicios del trabajo remunerado del hogar por medio de una empresa social. Una interesante cuestión es que para ambos sectores y en ambos países, la empresa social sí genera un elemento distintivo. No es considerado un aplicativo móvil, no es considerado una agencia de empleo, y sí una iniciativa distinta que genera valor económico y social para estos segmentos. ¿Cuáles serían un poco las desventajas en este campo? Los estudios de mercado en Ecuador y Colombia, en estos países, nos muestran que en la época actual de crisis, de pandemia global que estamos viviendo, existe una amenaza importante a este mercado que es el trabajo remunerado del hogar. El trabajo realmente que es ejercido, el trabajo no remunerado del hogar que es ejercido por las personas cuando realmente sus rendimientos económicos bajan o se reducen. Y nos muestran los estudios de mercado que en ambos países existe cada vez más un consumo propio de los hogares para realizar un consumo menor, y ellos son los que un poco van realizando más este tipo de labores. Entonces, el propio elemento que viene un poco a considerarse un elemento, digamos, que puede amenazar esa contratación, son realmente los hogares cuando ellos se dedican o se destinan a realizar los trabajos realmente en sus hogares, el trabajo no remunerado del hogar. Y entonces nos indica el estudio, los estudios de estos países, que esto también se debe a una pérdida de recursos que en el contexto de pandemia global hemos observado que se ha mantenido de manera frecuente y un tanto constante. Ya en el campo social podemos observar otras ventajas. Un elemento importante que nos muestran los estudios de mercado es que la creación, la implementación y la gestión de una empresa social bajo el liderazgo de las organizaciones sindicales trae como ventaja importante el empoderamiento económico, la cualificación y la autoestima. Los estudios de mercado nos muestran que, por ejemplo, en Ecuador, en el año de 2018, solamente el 18% de las compañeras trabajadoras remuneradas del hogar tuvieron la oportunidad de participar y de acceder a procesos formativos. Ya en Colombia nos indica el estudio que el 50% de las trabajadoras encuestadas de la muestra del estudio tienen realmente enseñanza primaria. Entonces, a partir de esta iniciativa, se podría estar generando mayores oportunidades de cualificación y formación de las compañeras trabajadoras remuneradas del hogar, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades, recogiendo sus experiencias y saberes acumulados a lo largo de su trayectoria profesional. Esto es un elemento importantísimo, indicarles que en ambos estudios realmente hay muchos relatos de la expectativa y de las demandas de las compañeras de poder construir una iniciativa propia que les permita este fortalecimiento y esta autogestión. Y ya como desventaja podemos observar, por ejemplo, en el campo social, la discriminación racial y de género que viven las compañeras, que genera así una vulneración de los derechos y que ha sido en ambos estudios y en ambos países identificado como un elemento importante que se transforma también en una amenaza una vez que existe una desvalorización de esta labor en la sociedad y que generalmente puede generar que exista una menos preocupación en la contratación de estos servicios, y de ahí la importancia de poder desafiarnos a ser creativos y innovadores. Bien, Jessica, ¿me están escuchando? Sí. Gracias. ¿Puedo continuar? Sí. Gracias, Jessica. Y ya en el campo organizativo miramos como una ventaja muy importante en la creación de negocio social, que es el fortalecimiento de la organización. Una vez que estas empresas sociales surgen como una demanda de las propias trabajadoras y además de eso están orientadas a su fortalecimiento interno, entendiéndose que una parte de la distribución de los ingresos sería utilizada o realmente capitalizada para el fortalecimiento de sus agendas organizativas. Importante entonces pensar en cómo estas empresas pueden dinamizar y contribuir a esa agilidad y a ese capital asociativo y cultural que vienen acumulando y que tienen una gran experiencia. Entonces, el estudio de mercado nos muestra que si bien las compañeras en ambos países no han iniciado una empresa y que esta es una innovadora iniciativa, sí es importante para ellos este desarrollo de redes y de organización. Una desventaja sería que existe una poca gestión de riesgos.
Los riesgos que el estudio de mercado en ambos países nos muestra son riesgos realmente económicos, políticos, ambientales y culturales, y para esto utilizamos algunas técnicas importantes para definir, cualificar y entender estos riesgos. Y entonces nos muestran que realmente existe un riesgo muy importante que se ha agudizado con el riesgo económico en la pandemia, no solamente por la pérdida de recursos económicos, sino también por la pérdida de una experiencia de sostenibilidad. Y de ahí la importancia de ir creando estrategias que permitan realmente mitigar estos riesgos. Entendiendo además que cada una de estas desventajas se transforma, en nuestro parecer, en una oportunidad de conquista y también en una oportunidad de reivindicación y de lucha, entendiendo que estas empresas son espacios importantes, constructivos y realmente análogos a las demandas de las compañeras. Jessica, podemos pasar a la siguiente. Aquí quiero contarles un poquito la innovación e interseccionalidad. ¿Cómo estamos pensando en estos modelos de negocio? El modelo de negocio tiene como 4 aspectos. Alejandra, seu microfone ficou desativado. El mío se muestra bien, Grey. Se muestra bien. Alejandra, agora te escuto. Você pode voltar a repetir? Sí, por favor, obrigada. Sí, se mira aquí como que está el micrófono activado. Sí, continúo. Entonces, tenemos el negocio social con 4 campos importantes. La gestión, el modelo, la formación y el ecosistema. En la gestión entendemos la implementación integrada, el control de información y la gestión de riesgos. Y en el modelo, pensar en una comunicación estratégica, en una comercialización de servicios con calidad y ventaja competitiva. Esto es muy importante, además de la sostenibilidad financiera. La formación, porque entendemos que sin formación no podemos cualificar realmente los servicios, no podemos innovar, y es importante esta formación continuada como un capital vivo que dinamice esas habilidades, esos saberes de las compañeras. Y el ecosistema empresarial como un ecosistema de emprendimiento que nos ayude a entender el entorno, verificar y cualificar alianzas y segmentos claves, aliados con los cuales podemos trabajar. ¿Cómo es que trabajamos la cuestión de interseccionalidad? Trabajamos a partir de entender que los enfoques son integrados en cada una de estas etapas. Así, por ejemplo, el concepto de clase, la categoría fundamental para pensar cómo comercializar los servicios con innovaciones de precios, de ajuste, de sentido competitivo y además colaborativo. No mirando únicamente el sector del cliente o el segmento del cliente como únicamente un elemento para vender, pero sí para integrarlo. Luego tenemos la idea, el concepto y la categoría de género, muy importante en nuestro enfoque, como un elemento también transversal que nos permite entender cómo a partir de la empresa podemos generar un clima de innovación, de inclusión de las compañeras, de su liderazgo empresarial y fundamentalmente de su empoderamiento y autonomía. Y el enfoque de raza que lo entendemos muy peculiarmente en cada uno de los contextos, sus perfiles demográficos y sociales de las compañeras y además de eso entender la visualización y la visibilización del trabajo doméstico remunerado del hogar. Entonces, por ejemplo, si lanzamos una campaña de marketing, vamos a trabajar con estos conceptos. La formación igualmente. Entonces, cada uno de estos aspectos se va correlacionando para generar una empresa social con innovación que permite ir articulando estos conceptos transversales y claves dentro de la agencia social y como parte de ella. Sería un poco esto lo que les queríamos compartir. Entendemos que son procesos en construcción y que estos modelos de negocio serán realmente sistematizados para que puedan ser escalados y replicados con la mayor innovación posible y de acuerdo a cada contexto económico y social. Gracias, Jessica. Muito obrigada, Alejandra. Eu relembro a todas de que a gente está com a tradução simultânea, então basta clicar no globinho ao lado do microfone, da câmera. Também quem está no celular tem os 3 pontinhos e ali vai ser direcionada a interpretação do idioma e pode fazer essa modificação. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra a Luísa Batista, que é líder sindical, presidenta da FENATRAD, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas do Brasil. Luísa atua junto ao Sindoméstica, ao Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Estado de Pernambuco. Obrigada, Luísa. Boa tarde a todas. Eu fiquei um pouco, como é que eu digo, surpresa, né? E, assim, o resultado da pesquisa, estava anotando aqui, né? Porque nem nós, FENATRAD, não tínhamos todos esses dados, né?
A questão das mensalistas, das pessoas brancas, dos aplicativos, quem contrata diarista, cuidadoras de idosos, nós não tínhamos esses percentuais. Então, primeiro eu quero parabenizar, né, pelo evento, né, por esse excelente debate que estamos tendo, e parabenizar as pesquisadoras. Para mim, enquanto FENATRAD, e para toda a direção da FENATRAD, vai ser de extrema importância esses dados que foram trazidos aqui nesse momento. E aí vem aquela questão que eu pedi até para a Jéssica me repassar, né? Que é a questão, as debilidades e desvantagens. Eu sei que a gente está caminhando para a Revolução 4.0, né? É isso que eu ouço muito. Não entendo bem o que é que acontece, mas é isso que eu ouço muito em todos os debates dos quais eu faço parte, né? Ou como espectadora, ou como uma pessoa que está também, como nesse momento, falando. Mas eu vejo que esses aplicativos, né, essas agências, tudo se resume em algo chamado retirada de direitos. Retirada de direitos. A gente sabe que o mundo está aí numa aceleração de crescimento, mas o crescimento ele está, no meu entender, muito desordenado no que concerne a questão da classe trabalhadora, garantir a classe trabalhadora, né? Não vou falar de outras categorias, porque o nosso debate é a categoria a qual eu pertenci a vida toda e na qual hoje eu já estou aposentada, que é trabalho doméstico. Mas temos mais de 80 anos de luta, e quando a gente consegue, finalmente, direitos que antes eram só concedidos a outras categorias, a gente se depara com essa retirada de direitos, que é os aplicativos, as agências, porque o trabalho doméstico ele é realizado dentro de uma residência, é fato, mas o trabalho doméstico, ao contrário de um entregador de aplicativo, né, ele tem a possibilidade de fazer inúmeras entregas diariamente. Então, mesmo sendo precarizado, mesmo não tendo direitos, né? E aí eu fico imaginando quando eu passo perto de, quando eu estou assim, e passa um entregador de aplicativo naquela correria numa moto ou numa bicicleta, eu fico dizendo, Jesus, abençoe esse trabalhador, porque se ele se acidenta, como que ele vai viver? Como ele vai sobreviver o tempo que ele precisa para se recuperar, né? E aí, agora eu estou, assim, pasma, me deparando que essa questão dos aplicativos e das agências chegou no trabalho doméstico, chegou de uma forma voraz e chegou de uma forma que chegou silenciosa, igual uma doença ruim, como a diabetes, né? Chega silenciosa, a gente nem percebe, quando pensa que não, já está instalado. Como uma pessoa, né? Porque o trabalho doméstico, diferente da região sudeste, que aqui no Brasil é onde mais se respeita o trabalho doméstico, é na região sudeste, né? Se respeita os direitos conquistados, porque as demais regiões, né? Centro-oeste, nordeste, norte, muitas nem recebem sequer o salário mínimo nacional, que é 1.045. Então, quando essa trabalhadora, a gente conseguiu com tanta luta, o acidente de trabalho, quando essa trabalhadora se acidenta, se ela está trabalhando por um aplicativo, quem vai responder pelo cuidado e pela previdência social dessa trabalhadora? Se ela é MEI, ela é empregadora, na realidade, ela é a própria empregadora, com a diferença que tem esse discurso que a gente não vai ter patrão nem patroa, mas temos sim, porque quando a gente vai fazer uma entrevista, vai contratar um trabalho, o empregador ele quer horário, a gente tem que estar no horário determinado, prestar o serviço naquele período, mas pero el empleador, nós, trabalhadoras domésticas, não temos a garantia se a gente vier a se acidentar, se a gente vier a adoecer, se a gente precisar do apoio da Previdência Social. Se está um tempo sem trabalhar,
chega o final do ano, o 13º salário não é uma bonificação porque o empregador é bonzinho, que é lei, não. Se a gente pegar um lápis e a gente for somar o período que a gente trabalha durante o ano, o período que somos remunerada, certo, faltam 2 minutos, nossa senhora. O período que a gente é remunerada, o período que deixamos de ser remunerada durante um ano é exatamente o que vai fechar num outro salário, que chamam de 13º salário, é direito, é lei. E as trabalhadoras que estão por aplicativo, infelizmente, eu estava vendo, está um número muito alto. Nessas pesquisas, teve uma coisa que me deixou muito feliz, a companheira Cris Line e... Desculpa, eu sou péssima de nome, né? Mas, então, as pesquisadoras, né? Para não tirar ninguém. Então, o que me deixou feliz é saber que temos pessoas na nossa categoria que tem o ensino médio completo, que tem curso superior completo. Então, isso é muito importante também a gente saber que hoje a gente já não pode chegar e fazer uma fala e dizer que a maioria das trabalhadoras domésticas são analfabetas ou semi-alfabetizadas, porque já temos companheiras que estão aí se qualificando. Só que essa qualificação não acompanha a questão dos direitos, né? A gente vê em outras categorias, as pessoas se qualificam e, consequentemente, a remuneração aumenta, os direitos também, o que não é o caso do trabalho doméstico. Então, para a federação, para os sindicatos, os aplicativos, muito bom saber dessa pesquisa, mas a gente continua dizendo que é a precarização. O aplicativo é a precarização para a classe trabalhadora no geral. E para nós, trabalhadoras domésticas, tem mais alguns agravantes. É isso, Jéssica. E agradecer a oportunidade de estar com vocês, né? Mandar um abraço a todas. Mais uma vez, dizer às pesquisadoras, parabéns, viu? Porque esses dados que vocês nos trouxeram nesse debate foi de extrema importância, inclusive para que a gente possa se organizar como vamos fazer esse enfrentamento daqui para frente. Obrigada. Muito obrigada, Luísa. Então, companheiras, com relação ao que foi apresentado, tanto por Ana Bárbara, Crislaine, Luísa e Alejandra, a gente abre um espaço agora para 3 perguntas. Caso alguém queira se inscrever, pode levantar a mãozinha aqui pelo espaço do Zoom, que nos permite fazer esse recurso, ou também pode abrir o microfone e falar que quer fazer uma pergunta. A gente já está no adiantado da hora, então vamos fazer apenas 3 no máximo, né? Se alguém preferir perguntar no chat, também fique à vontade. Acho que a tela sim está escrevendo. Eu não sei, já que ninguém se inscreveu, só que posso bem rapidinho, Jéssica? Claro. Primeiro, obrigada, Temis, pelo convite. Estou aqui representando o Coletivo Feminino Plural, Ponto de Cultura Feminista, Corpo, Arte e Expressão também, né? Sou moradora da cidade de Canoas. E, primeiro, parabéns às pesquisadoras. Alejandra, muchas gracias por ter compartilhado, né, conosco essa reflexão também, essa pesquisa de vocês, da experiência de vocês, para nós foi bem rica. Eu escrevi ali também, era isso que eu queria pedir, se a gente pode receber, né, esse material que foi apresentado, né, depois eu vou passar ali o e-mail, mas é isso, agradecer, parabenizar vocês e nos colocar à disposição aí também, enquanto coletivo, né, para a gente sempre seguir a nossa parceria. Obrigada. Muito obrigada, Tela Sim. Agora passo a palavra, respondendo já, né, a questão, a gente vai estar divulgando o estudo de mercado, a publicação bilíngue, tanto em português quanto em espanhol, no início da próxima semana. Passo a palavra a Núbia Zambrano, coordenadora regional do nosso projeto Mulheres, Dignidade e Trabalho. Obrigada, Núbia, pode falar. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Felicitaciones, realmente súper importante.
muito obrigado, parabéns, foi muito importante. Essas pesquisas são realmente estudos muito importantes que mostram a falta de direitos das nossas companheiras que desenvolvem o trabalho doméstico no Brasil, e mostrou também a Luísa a importância de poder garantir esses direitos. Muito obrigada. Obrigada, Núbia. Se não há mais inscritas, eu vejo aqui no chat que não temos mais nenhuma inscrição. Vamos passar, então, ao nosso encerramento do evento. A gente agradece mais uma vez as pesquisadoras, a Luísa, a Alejandra, a Márcia, a todas que estiveram aqui conosco, e a Tatiana Bertolucci, que é diretora regional da CARE para a América Latina e o Caribe e trabalha para a organização desde 2012. É feminista, comprometida com a justiça de gênero e com governança inclusiva, tendo pesquisado políticas e orçamento participativo em diferentes regiões. Tatiana possui mestrado em estudos latino-americanos pela Universidade Autônoma de Madrid e especialização em comunicação e cultura pela Universidade de São Paulo. Obrigada, Tatiana. Pela parceria com a Temis, com a Fenatrade, com a parceria com o projeto, mas também pelo estudo, que eu acho, pelo que eu sei, é bem inédito, né? Tem muito pouco estudo sobre esse mercado nessa categoria em toda a América Latina, para ser sincera, mas em especial no Brasil. E eu acho que com a diferença de que no Brasil o mercado está crescendo, o avanço desses novos sistemas de contratação de trabalhadores está bastante acelerado em relação ao resto da América Latina. Então, acho que vem em um momento crucial, que é um momento em que a gente já vinha de um processo de precarização das proteções trabalhistas e das leis trabalhistas, com as reformas trabalhistas antes da pandemia. Lembra que existiam antes da pandemia, assim, né? E, enfim, daí a pandemia que vem com um impacto econômico terrível em cima da categoria, que, né, aumenta o índice de desemprego de um jeito devastador, e aí essa busca por soluções de como é que eu continuo conseguindo trabalhar alguma coisa e ganhar algum dinheiro no meio desse caos, né, que virou um pouco a situação do Brasil. Então, acho que o momento do estudo, ele é muito pertinente e muito importante para também pensar quais são as soluções, porque acho que, por um lado, a Márcia no começo falava, né, não tem saída sozinha dessa, né, as suas saídas vão ser coletivas. E a gente vai ser coletiva no contexto do Brasil, mas no contexto da América Latina, né? Lembrando que tem mais de 20 milhões de mulheres na América Latina que são trabalhadoras domésticas e que, se não me engano, estou tentando lembrar, mas 7%, se não me engano, da população que trabalha, de mulheres que trabalham na América Latina, são trabalhadoras domésticas. Não é uma categoria pequena, né? É uma categoria muito representativa. Então, essa saída, como é que a gente pensa soluções? Frente a uma crise política, a uma crise econômica agravada pela pandemia, mas também uma crise de transformação do modelo de trabalho, do modelo, né? A Luísa falou da revolução, da nova revolução industrial, né? E é um fato, a gente não tem, sim, não tem como fugir desse contexto. Esse contexto, ele é o fato. E eu acho que aí é onde entra um pouco da nossa perspectiva, duas reflexões. Uma é em linha de como é que a gente continua lutando e garantindo, ou buscando a garantia de direitos. E aí a gente fala, primeiro, da importância do associativismo das categorias. Luísa, você trouxe os entregadores, né? Como um exemplo, a greve dos entregadores foi um momento muito marcante para essa indústria. E para plantear, para propor essa discussão de como é que a gente vai garantir direito desses trabalhadores. Porque o entregador faz 100 entregas por dia, mas ele também ganha 50 centavos por entrega, né? Então, sei lá, se 50 centavos, mas ele ganha muito pouco por entrega. Então, como é que a gente pensa essa... E aí, acho que a força da união da categoria, a força do associativismo, a importância de uma Fenatrade é fundamental nesse momento, que é justamente para discutir como é que a gente continua garantindo nestes novos modelos de trabalho os direitos da categoria.
e em um mercado que a gente sabe está indo cada vez mais para esse mercado das diaristas, né, em que as pessoas deixam de contratar por mês e aí a garantia das leis é ainda mais precária com as mulheres que estão empregadas por dia. Então, acho que essa é uma parte da discussão, é a força da categoria para pôr esses questionamentos. A segunda, ainda no lado da fiscalização, é pensar em processos de auditoria cidadã, auditoria social, para o setor privado, né? A gente sempre estava conversando um pouquinho no começo. A gente fala disso para o setor público, a gente pode fazer auditoria social para o setor privado e questionar essas empresas e as metodologias e as formas de contratação. Isso, de fiscalização. Quem é que está fiscalizando esses aplicativos? Né? Acho que a Uber no Brasil, que foi, né? Falam da uberização da economia também, que é outro termo, né? A Uber, quem é que fiscaliza a Uber? Quem é que está fiscalizando os carros? Quem é que está fiscalizando o sistema de contrato desses motoristas? Eu acho que todo, né? E um paralelo, então, com os aplicativos da categoria de trabalho doméstico. Então, como é que a gente, como sociedade, consegue conformar processo de auditoria cidadã para esse setor privado, para questionar, para levar, assim como a gente vinha tentando fazer com os empregadores, né, que tinham essa relação 1 a 1. No fundo, a gente tem um intermediário agora entre a trabalhadora doméstica e o empregador, esse intermediário que é o aplicativo, a agência. Como é que a gente vai questionar esse processo? Agora, por outro lado, eu acho que um pouco em base ao que a Alejandra trouxe, né? Quais são os modelos de trabalho e de organização alternativa que podem, sim, se aproveitar desta nova indústria de uma forma que seja empoderadora para as trabalhadoras domésticas, no caso, que seja construtiva, que seja com uma relação de poder adequada, né, e aí trazendo um pouco as lições dos associativismos e cooperativos junto com a inovação da questão das novas tecnologias. Como é que a gente pode pensar em negócios que são autogeridos pelas trabalhadoras mesmas, mas que trazem essa maior facilidade de acesso ao mercado, que é a nova tecnologia, porque a gente também não vai poder fugir dessa existência. E eu acho que aí é onde tem um potencial também de gerar soluções criativas e diferentes e de tentar, né, subverter um pouco a lógica desse mercado que, no fundo, o que está fazendo, como a Luísa falou, é tirar direitos. Então, essa iniciativa um pouco também do projeto, a ideia era um pouco essa, era discutir que outros modelos, então, a gente pode fazer. E eu acho que a discussão de hoje e o estudo, eles são uma base fenomenal para fazer essa discussão para o futuro, tanto na região como junto com a FENATRAD, com a TEMES, e a qualidade do estudo é fantástica, porque dá muito dado concreto de como pensar o mercado, de como pensar as agências, de como, tanto para a via de contestação, como para a via de desenho e soluções mais justas, com uma orientação para o mercado, porque ao fim do dia a gente também tem que lidar com essa realidade. Então, acho que é uma discussão super válida e volto a agradecer a parceria e a qualidade do trabalho de todo mundo que está envolvido no processo. Muito obrigada. Muito obrigada, Tatiana. Queremos agradecer a todas as presentes, né, as nossas trabalhadoras domésticas que estão aqui hoje, as companheiras do projeto, da Fundação Bien Humano, da Quer Equador, a Quer América Latina, que se dispôs também a estar aqui, ao Coletivo Feminino Plural, a doutora Júnia Bonfante, do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. Então, fazemos esse agradecimento a todos os participantes também que se inscreveram e estão aqui conosco. Temos promotoras legais populares de Porto Alegre aqui também participando com a gente, que também fizeram o curso de Direitos Humanos e Trabalhistas, que são trabalhadoras domésticas. Então, a gente agradece esse rico e importante debate. Lembramos novamente do evento Fórum Nossas Vozes, que ocorrerá no dia 3 de dezembro de 2020, às 11 horas de Brasília. E colocamos novamente a inscrição aqui no chat. Tá também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a todas. Eu vou pedir para que a gente possa abrir as câmeras para tirar uma foto do evento. Quem puder abrir sua câmera para a gente poder tirar uma fotinho, eu agradeço bastante.
Muito obrigada. Quem quiser dar um tchauzinho, falar também. Muito obrigada. Tchau. Obrigada pela presença de todas. Un placer estar aqui. Um abraço grande a todas. Também quero dar um tchauzinho e dizer que agora... Obrigada, gente. Até mais. Tchau. 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 Núbia, querida. Saudades. Gracias, buen dia. Um beijo, muito obrigada pela presença. Abraços. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Até mais, tchau, até a próxima. Gracias, Andrea, por participar. Felicitaciones. Lo que hayamos trabajado en la reunión. Gracias. Um beijo, Noeli. Tá no mudo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Sandra. Tchau, Obrigada, até a próxima. Patrícia. Obrigada, Denise. Tchau, tchau. Prazer conhecer a todos. Obrigada, Patrícia. Prazer. Tchau.